Então, continuando agora a derivada, né, da diferença. Então, a gente falou da soma e agora é da diferença. Então, o mesmo procedimento da soma. Eu tenho que a diferença, as derivadas, vai ser a diferença das duas funções. Então, aqui, y igual a 3x ao quadrado menos 5x. Então, a derivada, eu tenho que derivar o 3x ao quadrado. Então, 2 vezes 3 fica 6x. 2 menos o 1, sempre usando a regra x elevado a n, tá? A derivada é nx elevado a n menos 1. Então, sempre usando essa regra. Então, 2 vezes 3, 6, e 2 menos 1, 1. E a derivada de menos 5x é a própria c, a própria função constante, é o menos c. Aí termina aqui. Menos, então, também coloco menos. Vem na outra. 4x3 menos 5x2 menos 3. Qual que é a derivada? A derivada de 4x3, então eu vou usar a regra da potência. N vezes o 4, então 3 vezes 4, 12. E n menos 1, 3 menos 1, 2. Então tá aqui. E a derivada de menos 5x na 2. O 2 é o n, então fica 2 vezes 5, fica menos 10, porque aqui é menos. 2 menos 1, 1. Não preciso colocar. E aqui menos 3, o menos 3 é uma função constante, derivada de uma constante é zero, então não preciso colocar. E aí termina a derivada dessa função, né, da diferença, né, que são diferenças de várias funções, tá? Então aqui termina as outras duas derivadas, né, da soma, da diferença, e agora a próxima derivada é a derivada do produto. Então, a gente já começa a ter umas fórmulas mais extensas, né? Então, a tabela de derivada, como eu disse, tem lá 20 derivadas, a gente vai ver mais ou menos umas 15 e tal, mas hoje vem do 8, tá? E essa derivada do produto também é uma das derivadas que vocês, quem tá fazendo a engenharia ambiental, a engenharia de produção, e quem for fazer o cálculo 2, né, o cálculo 3, o numérico, é necessário tá bem, né, sabendo, né, bem afiado até nessa derivada, que se chama derivada da regra do produto. Então, por que produto? Agora são duas funções. Lá eu tinha soma, eu ia direto. Aqui não, que eu tenho produto. Então, aqui eu tenho a derivada, vamos supor, uma função u, e aqui eu tenho uma função v, multiplicação entre duas funções. A regra é esta, é a derivada de u vezes v mais u vezes v'. É grande, mas isso só usando quando tiver produto de duas funções, tá? Então, novamente, a derivada de u vezes x é u' vezes v mais u v', tá? A decoração não tem necessidade de decorar. Você tem que estar sabendo como aplicar esta derivada, esta regra, né? Então, olha só, o exemplo, tá? Então, aqui, y igual a 2x menos 3. Então, o 2x é o u, tá? Vezes o x ao quadrado mais 5 é a v, certo? Eu aconselho a fazer separadinho como eu fiz aqui. Quem quiser já ir jogando direto na regra, pode fazer. Agora, o início é pouquinho confuso, então é melhor fazer separadinho, que aí não se complica, tá? Então, por quê? Na fórmula, eu vou precisar da aulinha, v, u e v'. O u e o v eu já tenho, que é essas funções iniciais. Então, eu vou ter que encontrar quem é u' e v'. Então, vamos lá. Ó, u é 2x menos 3. Então, qual que é a derivada desse u? Vai usar a regra. A derivada de 2x é 2. Lembram? Função c com a função linear, 2x é 2. E a derivada de uma constante é o quê? 0. Então, eu não preciso colocar. Então, eu já tenho que u' vale 2. Deixa guardadinho ali. Vem a v. A v é x ao quadrado mais 5, tá? Então, lá. X ao quadrado mais 5, na hora que eu vou derivar, aqui eu caí numa função potência. O n é 2. Qual é a derivada de x na 2? O 2 passa na frente multiplicando. Então, ficou 2x e 2 menos 1. 2x. E a derivada de 5 é o quê? 0. Então, não preciso colocar 2x. Então, a derivada da v' é o nosso 2x. Tendo agora
U, V, U'A e V'A, eu vou jogar na regra, tá? Volta pra regra. Então, qual que é a derivada? Vou até colocar aqui embaixo, tá? Que a regra é a seguinte, ó. Y'A é U, tá? A derivada de U pelo V mais U, V'A. Então, olha só. A derivada de U, quem que é? 2. Quem é o V? X ao quadrado mais 5, tá aqui. Mas quem é o? É o 2x menos 3, tá aqui. E quem é a derivada do V que nós encontramos? 2x. Então, aqui eu tenho a regra só substituir, tá? A partir de agora, é o fundamentos. Vocês vão multiplicar um pelo outro, juntar os termos semelhantes e termina a derivada. Então, o 2 está multiplicando, então fica lá 2x na 2, 2 vezes 5, 10. 2x vezes 2x dá 4x ao quadrado e 2 vezes menos 3 dá menos 6x, tá? Então, assim eu vou juntar os termos semelhantes, ó. 4x na 2 com 2x na 2 dá 6, né? X na 2. Fazendo menos 6x, o menos 6x está aqui e o mais 10 está ali, tá? Então, a derivada é dado por 6x ao quadrado menos 6x mais 10, tá certo? Então, atenção, principalmente na hora que for substituir aqui na regra do produto, tá? Sempre colocando quem é U, quem é V e quem é U'A, V'A, que é o que eu vou precisar. E depois joga na função e faz os cálculos, faz a álgebra, a matemática, multiplicação, e aí chega na derivada. Então é com calma, que se não for com calma, né, aí vai dar erro de sinal, aí muda tudo e fica, erra, enfim, né? Tá bom?